Meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Sim. Espero que estejam bem, estejam com saúde. A maioria de vocês aqui, alguns desses aqui, eu já tenho o prazer de conhecer há muitos anos. Dou aula para essas criaturas aqui desde quando elas eram tão pequenas quanto vocês. Eu sou Edvan, aqui na escola há certo tempo, aqui no Mário Rangel. Uma escola que eu gosto muito, uma escola que tenho o prazer de trabalhar. Uma escola que eu acho que é uma potência aqui dentro do Capão Redondo, né? Quando eu penso em futuro desse bairro, quando eu penso no futuro, eu penso em vocês. Vocês são o futuro, vocês são. E quando eu penso no futuro é sempre um diálogo com algo que é bom, que é um sonho, que é algo que me faz bem e nos faz bem. Entretanto, me permitam dizer uma coisa para vocês. Eu deveria estar nesse momento numa sala de aula. A professora deveria estar nesse momento numa sala de aula. Vocês deveriam nesse momento estar numa sala de aula, mas não estão. E não estão por quê? Porque o que nos traz aqui, nesse momento, é mais importante. Nós vamos dialogar aqui sobre a questão do Grêmio Estudantil. Uma entidade tão importante no funcionamento saudável de uma escola. Uma escola que não tem um Grêmio, que não tem a participação dos estudantes, é uma escola fraca, é uma escola débil, é uma escola que não cumpre a sua função. Então, ter um Grêmio dentro de uma escola funcionando, ativo, saudável, democrático, é algo de suma importância. E nesse momento vocês foram convidados para participar de uma reunião que vai dar vida ao Grêmio desse ano. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Nessa escola aqui nós temos centenas de alunos sentados lá em cima agora. Nós estamos com um seleto grupo que são vocês. Vocês estão representando aquelas pessoas que estão lá em cima. E vamos fazer isso com propriedade. A ideia aqui é que a gente discuta alguns pontos, que vocês entendam alguns pontos e repliquem isso, como a professora falou, para os colegas de vocês. Para que a gente faça uma eleição consistente. Para que a gente eleja pessoas do Grêmio que realmente estejam cientes da sua responsabilidade e daquilo que vão cumprir aqui. Eu acho que a primeira pergunta que nos cabe responder é a seguinte: o que é um Grêmio? O que é um Grêmio? É uma palavra que todo mundo aqui já ouviu em algum momento, eu tenho certeza. Todo mundo aqui já viu alguém falando sobre Grêmio, o professor falando sobre Grêmio, mas eu os convido a refletir comigo e a responder essa pergunta. O que é um Grêmio, meus amigos? Alguém pode tentar me responder? Será que alguém consegue dialogar com essa questão? Clara, você quer falar um pouquinho? Exerça a sua voz. Fala alto, mulher. Ano passado tinha explicado pra gente também, pelo ponto de vista para eu entender, Grêmio Estudantil é um grupo que, como se pudesse pegar essa voz dos alunos e conseguisse passar para a direção para eles entenderem um pouco o conceito e o que os alunos gostariam na escola. Muito bem, Clara, muito bem. O Grêmio é exatamente isso que ela falou, mas como minha voz é mais bonita que a dela, eu faço questão de falar depois. Meus amigos, o Grêmio é uma entidade que representa os estudantes da escola. O Grêmio ele representa os estudantes e o que o Grêmio ele permite? Que os estudantes possam expressar as suas opiniões e as suas sugestões. Ora, meus amigos, percebam então que o Grêmio ele tem uma função importantíssima: representar os estudantes junto à direção. Não é o contrário. O Grêmio ele não representa a direção para os estudantes. O Grêmio não é um serviçal da direção. O Grêmio, na verdade, é uma entidade que representa a visão de vocês junto à direção da escola. Mas para que serve o Grêmio? Qual é a função do Grêmio? Primeiro, meus amigos, o Grêmio ele tem uma função de ajudar na administração da escola. Administração, o gerenciamento do espaço escolar. Além disso, gente, promoção do lazer. Uma escola é um espaço que também tem que trazer lazer para vocês. Descontração. Não esqueçam, o lazer é educativo. Você estudar português, matemática, história, geografia, é claro que é educativo. Mas você poder jogar uma bola com seu amigo, você poder dançar com seu amigo, você poder interagir com seu amigo, também é tão educativo, porque isso ensina bastante. Solidariedade, carinho, respeito ao próximo, lidar com a divergência. Então o brincar também é importante. O Grêmio também, meus amigos, ele tem essa função de propiciar a escola o quê? Espaços de interação, espaços de lazer, atividades diferenciadas. Então o Grêmio também tem essa função. Então perceba que o Grêmio tem o seguinte aspecto:
ele vai trazer a representatividade dos estudantes, mas não é só a representatividade para ficar olhando, mas é para efetivamente participar. Meus amigos, me permitam aqui algumas reflexões com vocês. A ideia de Grêmio não é uma ideia tão antiga assim. Na verdade, o tempo que eu estudei, e percebam que uma escola era uma comunidade. A gente passa mais tempo aqui acordado, gente, mais entre nós do que às vezes com nossos pais. Às vezes o pai e a mãe chegam em casa cansado, chega às 6, 7 horas da noite, dá 9 horas, o pai quer dormir. O pai e a mãe às vezes fica 3, 4 horas com vocês durante o dia. Aqui vocês passam 5, 6 horas juntos. Então vocês passam mais tempo aqui, a gente passa mais tempo aqui junto do que efetivamente dentro de casa com a família. Isso aqui é uma comunidade, não é uma comunidade? Nesse sentido, meus amigos, uma comunidade ela pressupõe o quê? Que ela se preocupe consigo mesma e que ela se preocupe com as condições de convívio. Ninguém quer conviver num ambiente ruim, ninguém quer conviver num ambiente que traz infelicidade, um ambiente que você tem que ficar se escondendo, um ambiente que você tem medo de andar, um medo de pessoas, não. Uma comunidade tem que ser o quê? Um espaço saudável. Sabe quando você está num lugar que você se sente bem? Você gosta das pessoas, você gosta do rango, da comida, você gosta de tudo. Nós esperamos que a escola seja esse espaço. Que triste é uma escola, meus amigos, em que a gente tem medo, em que a gente tem vergonha, em que a gente não quer que as pessoas nos olhem. Isso não é uma escola, isso é um presídio. Nós aqui somos uma comunidade que não é um presídio. Nós somos o que, meus amigos? Um espaço educativo, um espaço de vida, correto? Então perceba que a gente tem a obrigação de quê? De pensar as nossas condições de existência. E mais do que isso, tomar decisões. Para você gerenciar uma comunidade, meus amigos, você tem que ter a coragem de tomar decisões. Por exemplo, pensem na casa de vocês, que é uma comunidade. Todo dia a mesma coisa? Os pais não precisam tomar decisões todos os dias? O que fazer, o que comprar, o que reformar, que passeio nós vamos fazer. Gosta de pizza, filha? Que pizza vamos comer hoje? Qual o sabor da pizza? Percebam que dentro de uma casa existe sempre o que? Alguém tomando algumas decisões. Uma escola é diferente, gente? Uma escola é diferente? Imaginem a quantidade de decisões que a nossa diretora tem que tomar. O que comer, o que reformar, que árvore cortar, o que trocar dentro de uma escola, que cortina trocar. Então percebam que uma escola é o quê? É um espaço de decisões. Quando eu era muito novo, eu era mais feinho, mas hoje eu sou mais bonito. Mas quando eu era muito novo, na minha escola, a diretora também tomava decisões. Só que havia uma diferença fundamental do tempo que eu estudei e o tempo de vocês. A direção da minha escola tomava decisões sozinha. Entendia-se naquele período, meus amigos, que os alunos, eles tinham uma única obrigação: entrar na escola de cabeça baixa, sentar de cabeça baixa, ouvir prestando atenção e obedecer. A escola era isso quando eu estudei. Não tinha esse papo, qual que é a sua opinião? O que você acha disso? Você está contente? Não tinha isso. Se você dissesse que você não estava contente com alguma coisa dentro da escola, você era convidado gentilmente a se retirar. Porque aqui é um lugar que você aprende a o quê? A obedecer e de cabeça baixa. Então percebam o seguinte: o modelo de escola que a gente tinha no passado era um modelo muito parecido com a própria sociedade. Vivíamos períodos de ditaduras, que quem mandava eram os generais do exército. Então não havia esse espaço para uma palavra aqui, democracia. Vocês sabem que a palavra democracia, deve ter aprendido comigo, né, minha parça? A palavra democracia é a junção de duas palavras. A palavra demo, e demo não quer dizer demônio não, gente. Demo quer dizer povo na língua grega. E cracia, que quer dizer poder. Então qual é a tradução literal da palavra democracia? Poder do povo. Nas escolas que eu vi, meus amigos, não havia espaço para essa palavra. Na verdade, as pessoas que falavam em democracia quando eu era jovem, elas eram mal vistas, elas eram perseguidas.
Que papo é esse de democracia? Você está aqui para estudar, a escola serve para ensinar e acabou o papo. Existem pessoas que pensam assim até hoje. Felizmente, meus amigos, nós vivemos num tempo em que, com muita luta de estudantes, muita luta de comunidades, nós entendemos que a escola deve ser um espaço democrático. As leis dizem isso hoje. Se você ler a Constituição brasileira, meus amigos, ela é muito clara. Existe uma parte que está dizendo o seguinte: uma escola tem que ter uma gestão democrática. O que é uma gestão democrática? É uma gestão que o diretor, as pessoas que comandam a escola, é claro que elas têm a responsabilidade de chefiar a escola. É claro que tudo que acontece dentro de uma escola, a Érica, com muita responsabilidade, ela vai assumir. Mas a Érica, os nossos diretores, não são reis absolutistas. Aquele que nós achamos que são enviados do próprio Deus e que a gente tem que se curvar, não. Na verdade, o que é uma gestão democrática? É uma gestão em que a Érica tem a responsabilidade de gerenciar a escola, sim, mas as outras vozes da escola, elas devem ser ouvidas. Quem são essas outras vozes? Os professores, os coordenadores, mas sobretudo também quem, meus amigos? Respondam para mim. Os estudantes, a nossa comunidade. Vocês são voz expressiva, vocês são vozes que precisam ser ouvidas para que a escola ande no caminho correto. Eu pergunto para vocês, é difícil, é fácil, meus amigos, gerir ou administrar uma escola com democracia? Não é fácil, não é fácil. Se eu sou dono dessa sala aqui, se eu puder mandar sozinho é mais fácil para mim, porque tudo é exatamente como eu quero. Eu coloco os livros do jeito que eu quero, eu coloco as carteiras do jeito que eu quero. Democraticamente não. Eu vou ter que perguntar a sua opinião. Eu vou perguntar a sua opinião. Eu vou perguntar a sua opinião. É mais difícil, não é? É muito mais difícil. Então, para que serve o Grêmio? Exatamente para facilitar esse trabalho. Para que realmente aconteça numa escola uma gestão verdadeiramente democrática, em que a opinião dos meus estudantes ela seja ouvida. Alguma dúvida em relação ao que o professor Edivan acabou de falar? Nesse sentido, eu reforço para vocês: ter um Grêmio numa escola é um avanço, e não só um avanço, é uma conquista. Queria eu, na idade de vocês, um sonho, ser chamado por um professor e alguém perguntar assim: Edivan, meu filho, o que tu acha disso? Edivan, o que você acha disso? Edivan, a gente está aqui com 2 propostas de excursão. Qual excursão que você acha que é melhor fazer? Professor, Edivan, a gente vai fazer uma festa junina, o que você acha que é melhor? Colocar as barracas ali ou ali? O que é melhor? Ninguém me perguntava nada. Eu tinha que apenas o quê? Obedecer. O Grêmio, meus amigos, ele traz uma inversão disso. A possibilidade de vocês se fazerem presentes na escola. Não que o que vocês vão dizer vai acontecer. Vai sim participar da discussão. E aí a gente vai todo mundo junto entender se aquilo é o melhor ou não. Alguma dúvida, senhores? Não. Alguma dúvida? Não. Agora eu queria avançar um pouquinho com vocês. Eu queria avançar. Meus amigos, vocês são jovens, não são jovens? São jovens. O que nós aprendemos ao longo da vida? Que quem manda no mundo, as pessoas que têm a sabedoria, a sapiência, as pessoas que sabem o que é certo, são os adultos. Não é isso que a gente aprende todo dia? Não é isso? Que as pessoas que sabem o que é correto são os adultos, não é isso? É claro que é verdade, meus amigos, que um adulto, ele tem responsabilidade. Um adulto, ele viveu mais. Um adulto, ele tem mais experiência de vida. Mas é um erro nós acreditarmos que a voz de um jovem não tem importância numa sociedade. E tem muita gente, muita importância. Acreditem no que eu vou dizer para vocês enquanto professor de história. As maiores mudanças que o mundo já viu, as maiores revoluções, aquelas revoluções que trouxeram mulheres para a escola, porque mulher não podia estudar antes não, viu gente? O estudo era coisa de homem. Mulher era em casa fazendo trabalho. A revolução que trouxe as mulheres para a escola, a revolução que trouxe pessoas pretas para a escola, até porque o ensino também, meus amigos, não era só para homens brancos.
A revolução que trouxe gente pobre para dentro da escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque até 90, 100 anos atrás, um pobre como a gente, ele nascia analfabeto, ele crescia analfabeto e ele morria analfabeto. Então essas revoluções que trouxeram mulheres, trouxeram gente preta, trouxeram pobres para dentro da escola, sabe quem fez essas revoluções? A nossa juventude. Vocês participaram das maiores revoluções que o mundo já conheceu. As primeiras mulheres que ousaram usar uma calça jeans. Os primeiros pretos que ousaram falar, eu quero aprender a ler e escrever, era gente jovem. Então eu pergunto para vocês, uma escola ganha quando ela silencia a voz do jovem? Ela perde. E nós entendemos isso aqui no Mário Rangel. Nós entendemos que a voz da juventude é uma voz repleta de inteligência, repleta de potencial, repleta daquilo que vai fazer essa escola andar para frente. Então percebam o seguinte, meus amigos, convidados a participar da gestão dessa escola enquanto Grêmio, não é um favor nosso, é uma obrigação da escola. Uma escola que se propõe como uma escola que vai ensinar democracia, é uma escola que tem que ter uma gestão democrática. Então é exatamente para isso que nós estamos chamando vocês aqui. Tudo bem até aqui, senhores? Alguma dúvida? Meus amigos, mas agora eu quero discutir com vocês uma palavra que é fundamental, eu diria que talvez seja o ponto mais importante da minha fala. É a palavra representatividade. Representatividade. Eu quero convidar alguém aqui mais uma vez. Eu não queria que você falasse, claro, eu queria que outra pessoa se colocasse. Alguém pode me dizer nessa sala aqui o que significa, qual é o alcance da palavra representatividade? Você quer falar, minha linda? Por favor, expresse, põe aí pra fora. Representar algo ou alguém. Isso é uma coisa importante? Alguém quer me explicar isso? Ela tá certa, ela acertou. Alguém pode me explicar a importância de da questão ou do conceito de representatividade? Me permitam dizer para vocês. Nós temos aqui na escola pela manhã, quantos professores, professora? 400, 300? Mais ou menos. Temos mais de 2 centenas, não é isso? Ah, você está dizendo na escola. Os 400 alunos. Os 400 alunos de manhã, não é isso? Eu pergunto para vocês, 400 mentes pensando, 400 vontades. Eu quero tomar uma decisão hoje e agora. Gente, eu consigo falar com 400 pessoas ao mesmo tempo? Eu consigo colocar aqui nessa escola, tem alguma sala aqui onde caibam 400 pessoas sentadas como vocês estão sentados? Não. Nós chamamos, se isso fosse possível, nós nos remeteríamos ao modelo da Grécia Antiga. O que era a Grécia Antiga? Democracia direta. O que é democracia direta? Todo mundo fala, todo mundo decide junto. Mas eu pergunto para vocês, seria possível fazer isso aqui nessa escola? Chamar 400 pessoas para uma reunião? Ouvir todo dia 400 vozes? Então qual que é a solução para a gente tentar entender a voz dos estudantes, e saber o que os estudantes pensam? Nós precisamos de uma figura importantíssima, os representantes. Qual é a função de um representante? Defender só o que ele individualmente acha certo? É isso? Um representante é eleito para fazer o que ele quer? Então eu pergunto aqui, qual é a função? Vocês são representantes de sala, não são? Então vocês já conhecem um pouquinho o babado. Eu pergunto, qual é a função de um representante? Por favor, alto, em bom som. Ele representar a sala como um todo. Ele representa a sala, não ele, né? Entendi o que você falou. Como é seu nome, filha? Luísa, tudo bem com você, minha linda? Que sala que você é? Você ouviu o que a minha aluna ali é maravilhosa? Aquela aluna ali é maravilhosa, tia. E você, eu tenho certeza que você também é maravilhosa. Ela falou que o representante ele tem a função de ouvir a sala e trazer o que a sala pensa. Você concorda com esse argumento, filha dela? Você acha que ela está certa? Meu parceiro, você acha que ela está certa?
Meu parceirão, ela tá certa ou não tá certa? E vocês têm feito isso? Mas para fazer isso, o que é necessário? É você colocar um fone de ouvido e fazer o que você tem vontade? Ou o representante tem que ser aquele que ouve a sala? Um representante, meus amigos, ele não é apenas aquele que fala. Isso é claro que o falar é importante, trazer a informação é importante, mas mais importante do que falar é fazer o quê? É ouvir, é conversar, é entender aquilo que a coletividade está pensando. Vocês entenderam o que eu estou falando? O Grêmio, meus amigos, ele não é o todo-poderoso. O Grêmio, ele não está acima dos estudantes. O Grêmio, na verdade, ele representa os estudantes. Então, um gremista não é aquele que anda pelo corredor assim, ó. O gremista, às vezes, já vi isso em outra escola. O gremista, quando ele ganha eleição, ele anda assim na escola. Você vai falar com ele, ai, isso é povinho do caramba. Ele se sente o presidente. Essa é a atitude que a gente espera de um gremista? Essa é a atitude? O gremista é aquele que está ouvindo os estudantes, é aquele que é sensível. Eu vou dar um exemplo. Você é uma representante de estudante. Você ganhou as eleições. A chapa de vocês venceu. Você está passando no corredor e vê um aluno chorando. Você vê um aluno sofrendo bullying. Qual é a sua função como representante? Você representa aquela pessoa que está chorando. Você representa aquela pessoa. Qual é a sua função? Qual é a função de um gremista nesse sentido? Não é ir lá e bater em ninguém. Não é lá querer defender. Mas você vai acionar um inspetor de aluno. Você vai chamar um professor. Por quê? A sua função é representar todos os estudantes. Um aluno que chora dentro de uma escola, um aluno que chora de vergonha, de medo, ele está sendo representado? Onde está o Grêmio? Onde está o Grêmio para representar aquele estudante? Então, eu quero que vocês entendam isso. Ser um gremista não é ser uma pessoa arrogante. Ser um gremista, pelo contrário, é uma pessoa disposta a dialogar, é uma pessoa disposta a ouvir e mais do que isso, meus amigos. Se você percebe que o Grêmio, representando a escola, ele tem uma posição que não é a que você pensa, você tem que colocar a sua posição no C. Você pode até votar, mas se você for voto vencido, você vai fazer aquilo que o Grêmio quer, não o que você quer. O Grêmio não é projeto de poder pessoal, é um projeto de poder coletivo, senão vira ditadura. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Alguma dúvida sobre isso, senhores? Nesse sentido, meus amigos, eu posso dizer para vocês sem nenhum exagero, a função de um gremista é uma espécie de ensaio para o mundo lá fora. Uma pessoa que exerce bem a função de gremista, ele é um bom cidadão. Lá fora ele sabe participar melhor, lá fora ele sabe ouvir melhor, lá fora ele sabe entender as demandas do outro, e ele sabe inclusive lidar com o quê? Com a frustração. Gente, gremista que não sabe lidar com frustração não é gremista. Sabe o que é frustração? É você saber que as coisas não acontecem do seu jeito, que às vezes você tem que trabalhar para fazer de outro jeito. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Um gremista, por exemplo, num debate, ele aprende a dialogar melhor? O que é que vocês acham? Sim, porque aqui dentro da escola ele vai aprender isso. Um gremista, ele aprende a lidar com o diferente? Ele precisa lidar com o diferente. Ele precisa lidar com o diferente. Um gremista, meus amigos, ele sabe onde estão os seus direitos como cidadão? Sim. Então é uma coisa que vocês precisam exercitar aqui dentro. Cidadania. Alguma dúvida em relação a isso? Vocês sabem que um jovem, um estudante, um ser humano, ele tem direitos. Todos nós, meus amigos, temos direitos. Mas eu diria que vocês, enquanto estudantes, têm direitos ainda mais específicos. Nós temos um ECA. O que é o ECA? As leis que legislam sobre o quê? Vocês que são tão jovens, as crianças e adolescentes, correto? Aqui dentro, o ECA tem que valer. Nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente, ele pode estar submetido à vergonha, ao descrédito, ao medo, à insegurança, à briga, à perseguição.
Um Grêmio ele precisa trabalhar para quê? Para preservar o quê? A dignidade e os direitos dos nossos estudantes. Isso está claro? Alguma dúvida? Tá ok. Meus amigos, eu pergunto para vocês. Vocês já ouviram uma palavra chamada protagonismo? Vocês sabem o que é protagonismo? Alguém nessa sala, pegue uma cadeira, menos aquela, claro. Pegue uma cadeira ali, adesive para essa criança, uma cadeira ali. Você, aqui também. Senta aqui, minha criança, vem pra cá. Esses vieram só pegar o livro pra outra produção. Ah, tá, deixa eles aí, deixa eles no vácuo. Vamos continuar? Meus amigos, eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui já ouviu a palavra protagonismo? O que é ser um protagonista? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Temos um time de futebol. Vamos jogar um campeonato na quadra. Vocês sabem, tem aquele jogador que joga mais mas tem aqueles que se destacam, não tem? Aqueles que você fala, mano, se tivesse maluco no meu time vai pra cabeça. Meu time vai arrebentar, não é isso? Quem são essas pessoas no time? São os protagonistas. Pô, eu tenho que falar, eu não queria falar, eu vou ter que falar. Por exemplo, nós temos a seleção brasileira, não temos a seleção brasileira? Não tem a seleção brasileira? Alguns dizem que na nossa seleção existe apenas um único protagonista. Quem seria esse protagonista? Eu sabia que vocês iam falar. Quem é o cara? Neymar. Porque se reconhece que quando o bicho pega, é a pessoa que vai decidir a parada, não é isso? Um gremista, meus amigos, ele tem que ser um protagonista. O que é um protagonista? É alguém que se acovarda? É alguém que fica em silêncio? É alguém que fala assim, ó, tá com um problema aqui, mano, vocês que decidem aí, não vou fazer minha opinião, não vou falar minha opinião não, tá certo isso? O Grêmio, meus amigos, dentro de uma gestão democrática, repito, não é que as coisas vão ser como o Grêmio quer, mas o Grêmio tem a função de dar a sua opinião, jamais se omitir. Deu para entender o que eu tô falando? Uma escola, meus amigos, eventualmente ela precisa tomar algumas decisões, excursões, formatura, atividades. O que é prioritário numa escola? Sempre que houver uma reunião de conselho, a gente faz reunião aqui de conselho, aliás, nessa mesma sala, né, professora? Isso. A gente vai ter uma cadeira para o Grêmio. Por que a gente vai ter uma cadeira para o Grêmio? Para que o Grêmio possa participar. Deu para entender? E aí é aquilo, gente. Eu falei tudo isso que eu queria chegar num ponto. O Grêmio, ele é uma coisa divertida e gostosa de se fazer. É bom fazer. Mas é uma responsabilidade. Primeiro porque o Grêmio, a professora falou bem, ele envolve com uma coisa que é seríssima. Com o que, gente? O dinheiro. Isso não é brincadeira. O Grêmio, quando ele toma decisões, quando você toma uma decisão, você tem que arcar com o quê? Com as consequências. Isso quer dizer o seguinte. A professora depois vai explicar para vocês. Vocês vão ser convidados a formar chapas, não é isso? Isso. Chapas que vão concorrer, vão participar de uma eleição. Professor, mas quem é que vai votar? Todos os estudantes, eles vão votar na chapa que vai comandar o Grêmio. Eu pergunto para você, você vai colocar para compor a sua chapa uma pessoa que não tem a menor responsabilidade? Alguém que vive batendo nas pessoas lá fora? Alguém que vive correndo que nem um animal pelo corredor? Meus amigos, a escola não tem normas? Como é que a gente pode eleger alguém para vencer o Grêmio se essa pessoa não obedece nem as normas da escola? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu posso eleger uma chapa de alunos que eles não cumprem efetivamente o seu papel? Então percebam vocês, a chapa, quando ela é composta e ela quer disputar a presidência do Grêmio, o controle do Grêmio, você precisa de pessoas com perfil. Qual é o perfil? Bons estudantes. Pessoas que realmente saibam o que estão fazendo. Porque seria muito chato você correndo no corredor, chutando as portas do corredor, e alguém fala assim pra você, escuta, mas você não é do Grêmio? Meu, que vergonha pro Grêmio. Que vergonha pro Grêmio. Imagina a chapa de vocês vencendo e alguém do Grêmio de vocês ser suspenso por indisciplina. Isso para as pessoas que votaram em vocês, gente, é uma vergonha. Como é que vocês vão encarar o aluno e falar assim, mano, eu votei em você para ser do Grêmio, olha o que você está fazendo. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então percebam,
Concorrer ao Grêmio e gerenciar o Grêmio pressupõe o quê? Um perfil com responsabilidade. Isso está claro para vocês, senhores? Alguma dúvida? Essa escola aqui, senhores, é uma conquista do Capão Redondo. É uma conquista. Nem sempre houveram escolas boas no Capão Redondo. Nem sempre. Se nós temos esse prédio bonito, com data show, com professores, com uma comida que eu acho que é muito gostosa, é porque pessoas lá fora, muito mais velhas que eu, inclusive, lutaram por isso. Vocês já assistiram Olimpíadas? Vocês já viram aquele desfile em que tem uma tocha olímpica que vai passando de mão em mão no mundo todo? Se isso aqui fosse uma Olimpíada, meus amigos, as pessoas que construíram essa escola, elas acenderam uma chama. À medida que as gerações foram passando, eles foram entregando para a geração aquela tocha olímpica. Está na mão de quem é a tocha olímpica hoje? Está na mão de quem? Vocês são herdeiros dessas pessoas que lutaram por essa escola. Vocês estão sendo convidados a representar gerações que não estão mais aqui, que passam aqui de manhã todo dia de ônibus e falam assim: nossa, quando eu era jovem, eu estudava no Rangel. Quantos pais de vocês não falam isso, gente? Quantos avós de vocês não falam isso? No meu tempo de criança, estudei no Rangel. Vocês têm a responsabilidade agora de ajudar na administração dessa escola. Então, a representatividade de vocês é de suma importância. Outra coisa, eu já estou finalizando a minha fala, professora. A última coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. Uma das responsabilidades que a direção quer dividir com vocês, não estou dizendo que a responsabilidade é toda de vocês, mas uma coisa que a direção quer dividir com vocês é uma preocupação. É a qualidade do ensino. É a qualidade do trabalho que a gente faz aqui. Nós fazemos provas institucionais de vez em quando, não fazemos? O que a gente espera do Grêmio? Que o Grêmio nos ajude a divulgar. Que o Grêmio nos ajude a mostrar para os estudantes a importância dessas provas. Todo dia, meio-dia, nós começamos o reforço dessa escola, vocês sabem disso. Eu sou um dos professores do reforço. O que a gente percebe? Muito aluno que deveria fazer o reforço, o que ele faz? Ele sai fora. Quem que a gente espera que nos ajude a conscientizar para valorizar o nosso reforço? O nosso Grêmio. Quando vocês fazem isso, vocês não prestam um trabalho para a escola, mas um trabalho para a nossa comunidade como um todo. Alguma dúvida em relação a isso? Então eu quero acabar minha fala destacando o seguinte aspecto. Estamos muito contentes, muito satisfeitos de ter vocês aqui. Mas isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não foi uma atividade para matar aula. Isso aqui foi convidar vocês para quê? Para que vocês multipliquem a importância do Grêmio, para que quando a gente forme as chapas, a gente faça uma eleição que não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Cada chapa tem que prometer aquilo que pode cumprir. Não adianta você fazer uma chapa e passar porque vocês vão fazer campanhas para ver quem é que vai ganhar, não é isso? É como qualquer campanha política. Forma-se as chapas vão poder fazer cartazes falando suas propostas, passando nas salas também divulgando as suas propostas, correto? Não prometam o que vocês não podem cumprir. Ah! Se nós ganharmos o Grêmio, não vai ter mais cantina, vai ter um Burger King aqui na cozinha. Gente, a gente vai poder fazer isso, caramba? Se nós ganharmos o Grêmio, vai ter aula só de segunda a quarta, quinta e sexta é quadra. Vocês vão poder prometer um bagulho desse, gente? Vocês vão poder prometer, gente, aquilo que é possível fazer dentro das normas da escola. Deu para entender o que eu estou falando? Com isso, professora, eu agradeço muito a todos vocês pela atenção. Desejo boa sorte para vocês. Eu acho que todo mundo aqui tem condições de fazer uma boa chapa, fazer uma boa disputa. E quem ganhar, não me interessa se são vocês, não interessa quem seja, terá o nosso apoio. Tudo bem, senhores? E o apoio, inclusive, de quem perder. Quem perder a eleição, a gente espera que apoie quem vença. Tudo bem, senhores? Muitíssimo obrigado. Obrigado. Pode tirar o pé ali, filha. Faz alguma coisa. Gente. Ali, minha filha. Pelo amor de Deus, você só inverteu a tela. Pelo amor de Deus.